Olá, estamos de volta e o nosso tema hoje é um tema da página Neurociência e Educação, que é uma página muito querida para mim, que me dá muito suporte, que me ajuda muito a pensar na minha prática aqui profissional e também a ter coisas, trazer coisas que a gente reconhece que estão na preocupação dos pais, dos educadores em geral. Então, hoje a gente vai falar sobre a ajuda ao adolescente, ao aluno do ensino médio. Porque em fevereiro eu fiz aquela sequência e ela era muito mais focada na criança menor. E a gente tem por hábito pensar que o adolescente que já chegou, está chegando ao ensino médio, ele não precisa mais de ajuda. Mas é um equívoco, porque se a gente se lembrar de alguns vídeos passados em que a gente falou que o cérebro, o nosso cérebro só completa a maturação das suas áreas mais refinadas, mais especializadas por volta dos 25 anos, a gente vai entender por que o adolescente ainda precisa de ajuda externa para se organizar. E o ensino médio traz, a partir do 9º ano, que já se começa a preparar especificamente para a rotina do ensino médio, ele traz muitas exigências. A grande maioria das escolas, as públicas e as particulares, estão transformando o ensino médio em um ensino de tempo integral. As escolas particulares têm 2, 3 dias com aulas à tarde também. Existem escolas públicas onde o ensino médio é tempo integral. Então, eles têm muitas solicitações, porque além da escola, eles têm as necessidades deles, pessoais, mas eles têm outras coisas para fazer. A gente diz que precisam fazer uma atividade física, que precisam ter tempo ao ar livre, eles precisam conviver, o grupo, a turma é muito importante, eles precisam fazer as tarefas, fazer os trabalhos da escola, muitos deles precisam participar da vida doméstica, precisam participar, seja na arrumação da casa, seja lavando a louça, às vezes até mesmo preparando a própria comida. E como que dá conta de fazer isso tudo se você ainda não alcançou aquela maturidade que te possibilita gerenciar adequadamente o tempo? Eles precisam de ajuda externa. A preocupação com o Enem é outro detalhe, porque aí alguns acham que tem só estudar e estudar o tempo inteiro, que não podem conversar, que não podem fazer nada, que não podem se divertir, que não podem fazer uma atividade física, porque senão não vão passar no Enem. Esse fantasma assombra especialmente os candidatos à medicina. Esses meninos e meninas pensam que não podem fazer nada além de estudar. Ele quer viver, mas tem essa pressão com tudo que ele precisa fazer. E é típico do adolescente querer viver tudo ao mesmo tempo agora, sem amanhã, sem depois. Você pode ajudar. Antes de tudo, você precisa aprender a gerenciar a sua vida, gerenciar a si mesmo, a si mesmo. Você é adulto, você é pai, você é mãe, mas você é escola também, você é professor, precisa gerenciar a si mesmo. Precisa ser uma pessoa em quem esse jovem veja alguém que consegue equilibrar as várias faces da vida. Alguém que trabalha, que leva o trabalho a sério, mas alguém que também se diverte, alguém que também descansa, alguém que faz a famosa atividade física que a gente fala que tem que fazer, mas que a maioria de nós tem dificuldade. Então, como que a gente pode ajudar? Uma sugestão, e é essa que eu achei interessante da Neurociência e Educação, é fazer o planejamento semanal. Qual é a semana ideal? Dormir pelo menos 8 horas por noite. Ter momentos para descontrair e relaxar.
escolher os melhores alimentos, especialmente para o café da manhã, que abre o dia, que começa, né, dando uma energia para o começo do dia. Horários para atividades extras, para o inglês, para a ginástica, a dança, a música, coisas que eles geralmente querem fazer e faziam até então. Melhor hora para estudar. Como você vai escolher a melhor hora para estudar se você tem o dia todo cheio? Né? Porque tem meninos e meninas que, além da aula em tempo integral, faz um cursinho à noite. E aí fica sem horário para estudar. E aí estuda quando precisava estar dormindo. E aí eu me lembro de que alguns anos atrás eu comprei uns livros que eu já não tenho mais de tanto emprestar, Aprendendo Inteligência, Ensinando Inteligência Aprendendo, Ensinando, mas eram 3 livros do professor Pierluigi Piazzi, que resumidamente ele fala: você não precisa estudar muito, você precisa estudar pouco, todo dia e em condições ideais. Reler a matéria do dia antes de dormir e assistir qualquer tela todos os dias. Ao estudar, fazer intervalos. Estudar 20, 30, no máximo 40 minutos, fazer intervalos de 10. Nesse intervalo de 10, você vai beber uma água, você vai comer alguma coisa, você vai tomar um banho, mas fazer os intervalos. Então, resumidamente, o professor Pierre fala: estudar pouco, mas todo dia. Hora para encontrar os amigos, contabilizar no plano da semana as horas que ficam na escola, gerenciar convites em épocas de prova. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, que tipo de convite eu posso atender, quais que não. E aí entram questões que a gente precisaria de outros vídeos, né, para discutir, como eles vão à festa, eles bebem bebidas alcoólicas, se não, né, usam outras drogas lícitas ou ilícitas, e isso interfere enormemente no gerenciamento da vida deles com todas essas tarefas. Quem observa, quem acompanha, quem ajuda a abertamente discutir e resolver essas situações. Sem planejamento, o adolescente vai fazer o que ele gosta, quando tem vontade, ou nem isso. E aí, nos momentos em que aparecer a necessidade de ter feito, ele sente culpa e medo. Eu tinha que ter estudado mais, mas eu não estudei, assim eu não vou passar, não vai ter jeito. E sempre, infelizmente, acha adultos que digam: assim você não vai conseguir, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum, né? E isso só piora a administração da vida. No fim de semana, ele até pode ter um tempo para organizar a semana, se dedicar a algumas coisas pontuais, mas precisa ter mais tempo livre do que ocupado. Os pais precisam sempre lembrar do planejamento que foi feito. Essa é a ajuda externa que ele ainda precisa. Então, não é cobrar, não é brigar, mas pode, por exemplo, marcar uma reunião de 15 em 15 dias para avaliar como está indo o plano, onde a gente precisa melhorar, o que não está conseguindo cumprir, por que não está conseguindo cumprir, como a gente pode adequar. Vai acordar mais cedo? Vai dormir mais cedo? Vai dividir melhor o final de semana? Vai diminuir o tempo de tela e aumentar o tempo de estudos? É avaliar junto com ele, não é impondo para ele. Porque lembre-se, você está ajudando o seu filho a se preparar para a autonomia.
discutir formas de minimizar as distrações, as mídias sociais, as conversas online e ensinar para ele que a multitarefa não é uma capacidade excepcional de se concentrar, mas é o hábito de dividir a atenção por várias coisas. Lembra que eu falei lá no princípio que a primeira coisa, né, o primeiro requisito para você ajudar seu filho a gerenciar o próprio tempo é você aprender a gerenciar você mesmo, você mesma como pessoa? Então, se você é multitarefas, precisa reconhecer que também precisa rever essa questão, para que você não seja aquele que diz, faça o que eu falo e não o que eu faço. Uma coisa de cada vez, concentrado ali, e depois a outra, e depois a outra, mesmo que você fique muito tempo na sequência. Mas tudo junto e misturado, que é o modelo preferencial dos adolescentes, a gente sabe que não funciona tão bem quanto ele precisa que funcione o dia dele, a semana dele, a vida dele, nesta preparação para essa mudança tão radical de vida que é sair do ensino médio, ir para a faculdade, morar sozinho em outra cidade, como é pra gente do interior, e começar uma vida com mais autonomia.